Nova lei obriga a denunciar a violência doméstica dentro dos condomínios. E quem está aqui conosco é o Dr. Tiago Badaró, especialista em casos que ocorrem na vizinhança, e vai explicar para a gente como recorrer a esse caso, não é mesmo, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que estão assistindo o Band Mulher. E, de fato, existe essa lei em que há a obrigatoriedade dos condomínios, através dos síndicos e administradoras, de comunicar os casos de violência doméstica e que, infelizmente, ainda não está tão forte dentro dos condomínios, mas que precisa ser observado principalmente porque é dentro da nossa casa que acontecem os piores casos de violência, não é verdade? Exatamente. E nesse caso, doutor, brigas no condomínio, a quem recorrer? O que a gente faz? Situação complicada, Débora, mas quando a gente tem uma situação em que a violência doméstica ela existe dentro do condomínio, é importantíssimo, em razão dessa nova lei, que a gente comunique o síndico. É óbvio que comunicar às autoridades policiais, quando você se sentir confortável para fazer essa comunicação, é muito importante. Mas, mais do que isso, o síndico do condomínio é uma pessoa responsável lá dentro e, através dessa lei, se torna também obrigado a comunicar. Então, às vezes acontece de uma forma velada a violência, não é todo mundo que se sente confortável de expor uma situação como essa. Às vezes, o síndico criar um canal de proximidade entre os moradores para ter um pouco mais de facilidade de obter uma informação que, de fato, deixa desconfortável qualquer pessoa, é importante, mas recomendamos às autoridades policiais, ou, se for o caso, o próprio síndico do condomínio. E, Tiago, o que mais causa essas brigas nos condomínios? Qual que é o principal fator, assim, hoje? Olha, os casos. Eu digo para você, Débora, e para quem está nos assistindo, que o fator isolamento foi uma agravante com relação à violência doméstica. Por incrível que pareça, a reclusão em casa, o tempo que se passa dentro de casa aumentou, agravou o número de casos de violência doméstica. É óbvio que outros fatores sociais, como alcoolismo, excesso de estresse, podem ser considerados como fatores, mas com certeza a pandemia trouxe um saldo mais negativo do que a própria questão da doença, como também essas agravantes de casos de violência doméstica. Exato. E, doutor, qualquer pessoa pode denunciar, fazer essa denúncia? Por incrível que pareça, Débora, qualquer pessoa pode. E olha que interessante, o condomínio ele tem a obrigação, através dessa nova lei, de colocar comunicados nas áreas comuns do condomínio, incentivando que moradores e vizinhos façam a comunicação de qualquer caso. E não é só o caso da violência doméstica concretizada, mas também o caso de uma possibilidade, uma discussão, um barulho um pouco diferente do normal, em que há um indício da violência doméstica, qualquer pessoa pode comunicar. E, doutor, como que funciona no caso da medida protetiva nos condomínios? Perfeito. Medida protetiva é algo tão urgente quanto a questão da violência doméstica, onde existe uma decisão judicial em que não permite que aquela pessoa mais esteja próxima da outra. Então é importantíssimo que a pessoa... Tem um raio também, né, de distância que estabelece, existe... o juiz que estabelece, não é? Exatamente. O juiz ele vai determinar a distância efetiva em que a pessoa vai ficar afastada da outra. E aí o importante nesse caso, Débora e todos que estão nos assistindo, é que seja comunicada tão logo você tenha a decisão de medida protetiva, comunique o condomínio para que, no primeiro momento, todos os funcionários da entrada já barrem a entrada daquela pessoa. E é importantíssimo haver essa comunicação prévia para que o condomínio ele tome as medidas que são cabíveis. Exato. E, doutor, essa medida protetiva, ela é provisória? Ela tem um prazo? Depende de caso a caso, Débora. Pode ser que ela seja derrubada. É uma decisão judicial. A decisão judicial ela pode ser revertida e aí a pessoa que está sofrendo essa medida protetiva ou a outra pessoa que está sendo compelida a ficar afastada, se ela conseguir em juízo reverter essa decisão, aí a medida protetiva ela pode ser extinta. Exato. E, doutor, por exemplo, caso o condomínio autorize esse ofensor para um outro endereço. No caso, ele chega próximo da vítima. O que acontece? A vítima pode impor aí os danos para o condomínio? Ótima pergunta, Débora. E veja, situação muito complicada, porque dentro do condomínio, como eu falei, quando existem outros moradores também, e o ofensor pode ir lá. Exatamente, e é um caso que, por incrível que pareça, é mais comum do que aparenta. Nossa. Porque, às vezes, a pessoa ela cria um vínculo social com vizinhos, tem uma pessoa que mora próxima daquela pessoa como um outro colega de apartamento, e ela vai querer entrar naquele condomínio. Como eu falei, é importantíssimo que a gente crie o hábito que sempre ter uma medida protetiva, já comunicar automaticamente o condomínio, porque uma vez que o condomínio não está comunicado, a gente não consegue trazer essa premissa de responsabilidade para o condomínio. Comunica-se o condomínio fica responsável pela não entrada daquela pessoa. Se o condomínio não está ciente, infelizmente não tem o que se responsabilizar, e aí o condomínio, obviamente, com autorização do morador, é o que acontece muitas vezes, permite que a pessoa infratora ou a pessoa que tem a medida protetiva acabe entrando no condomínio. Mas o aviso, a conversa com o condomínio é imprescindível. E no caso é o juiz que estabelece essa multa? Por exemplo, se a pessoa se
ofensor chegou perto da pessoa? Exatamente. O juiz ele vai determinar quais são as medidas de pena que aquela pessoa vai sofrer se eventualmente a medida protetiva for quebrada. Entendi. E aí pode variar entre multas pecuniárias, né, dinheiro, ou até mesmo a prisão daquela pessoa se for um reincidente ou uma situação um pouco mais grave. Que bacana. E doutora, aproveitando que você está aqui no nosso programa novamente, e nesse mês de março está completando um ano que está vigente a lei de stalking, não é? Que é a lei de perseguição que torna um crime, não é mesmo? Exato. No ano passado nasceu essa lei que transformou a perseguição em crime previsto no Código Penal, e eu acredito que seja uma vitória para a gente, independente de qualquer campo da sociedade, porque a facilitadora das perseguições hoje é a internet. Então, pensando nisso, falamos aí com relação à violência contra a criança, o quanto é fácil às vezes você entrar numa rede social de uma criança, de um adolescente, de um homem, de uma mulher, independente do gênero, independente da situação social daquela pessoa, a perseguição ela existe e a lei ela é um trunfo para a gente poder tomar alguma medida em face desse perseguidor. Lembrando que não é somente online, não é, doutor? Qualquer tipo de perseguição, a perseguição física não é mesmo, online. Qualquer forma de perseguição, às vezes pelo próprio WhatsApp, que é uma forma online, mas a pessoa está lá, de repente... pelo WhatsApp pode ser perseguição também? Qualquer forma, Débora, qualquer forma. Imagina, por exemplo, posso colocar um exemplo? Pode. Imagina que você tem uma pessoa que te persegue e ela de forma reiterada, acha o seu WhatsApp, manda mensagem, tirando fotos suas em momentos em que você está estacionando o seu carro. Fato seguinte, aquela pessoa está no estacionamento em conjunto, ou sabe o supermercado que você vai, te persegue tanto presencialmente como virtualmente. A modalidade não importa. Se existe a perseguição, o crime está configurado. E doutor, a cobrança ela pode ser determinada como perseguição? Olha, a cobrança não, ela pode ser mais entendida como uma perturbação. Perturbação. Isso. Olha. Agora, a perseguição através de uma cobrança, por assim dizer, ou até para falar um pouco melhor, quando a gente tem a perseguição propriamente dita como crime, eu estou impedindo uma série de possibilidades daquela pessoa. Então, eu estou invadindo a seara pessoal, eu estou invadindo a seara psicológica daquela pessoa, eu estou privando ela de sair de casa. A cobrança não, isso é resultado de um vínculo jurídico. Sim. E aí, obviamente, pode ter um importúnio, a pessoa que cobra entra em contato mais tarde, em um horário inoportuno, e aí gerar um outro tipo de dano, que pode ser o dano moral. Por outro lado, a perseguição, que é algo muito mais perigoso, um crime mesmo, ela pode ter um viés até que pode transformar-se em outro crime. Às vezes a perseguição pode ser um homicídio configurado no momento seguinte, pode ser um sequestro configurado no momento seguinte. Então, cobrança, um âmbito um pouco diferente, a perseguição já é um crime propriamente dito. Que bacana. Doutor, muito bom receber você aqui mais uma vez, sempre esclarecendo todas as nossas dúvidas, as dúvidas dos telespectadores. Muitíssimo obrigada mais uma vez, viu? E volte sempre, né? Com certeza. Obrigado, Débora, e obrigado a todos que assistiram a gente. Muito obrigada. Boa semana para você. Amém para vocês também. Obrigado.